Hello, hello! Salve, salve rapaziadinha, Guilherme Vedano aqui no canal do YouTube da Stott Sports para trazer para vocês mais um vídeo nessa série de vídeos que a gente fala sobre um atleta em específico. Já teve vídeo aqui falando de Lamine Yamal, já teve vídeo falando de Julian Álvares, teve vídeo falando do Endrick, que vocês gostaram. Então vamos trazer aqui, hoje eu vou trazer para vocês falando de Estevão. Mas antes de eu começar a falar sobre o Estevão e a projetar o que a gente imagina desse atleta, lembra sempre de se inscrever no canal, dar like, compartilhar este vídeo, ativar o sininho de notificações, porque toda vez que entrar um vídeo novo para vocês ou a gente tiver ao vivo, vocês serão notificados que nós estamos no vivo. E o seguinte, segue a gente nas redes sociais aqui, ó. Segue a gente lá, que você vai ficar sabendo de tudo nas nossas coberturas de eventos esportivos por Itajaí, por Santa Catarina. Enfim, só acompanha por lá que vocês vão ficar sabendo de tudo. Vamos agora falar do Estevão, cara, um jovem craque, né? Jovem craque, nascido no dia 24 de abril de 2007. Muito jovem, um cara que vem evoluindo muito há um bom tempo, né? O Estevão, ele não, para quem não sabe, assim, ele não começou a carreira dele no Palmeiras, né? O início de base deles foi no Cruzeiro, mas por alguns motivos, até saiu informações na época, né? Por alguns motivos que tiveram alguns problemas envolvendo contratos, enfim, envolvendo situações lá no Cruzeiro, e aí isso causou um certo distanciamento da família do atleta com o clube. Houve uma negociação em 2021, né? Ele tinha 14 anos na época, para ir para o Palmeiras, onde lá ele teve a sua primeira oportunidade em 2024, né? Quando ele começa ali e no Palmeiras, né, começa a caminhada dele na equipe principal, já ganhando alguns prêmios individuais dentro do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, ele foi bola de prata, né? Que é o melhor jogador do ano do campeonato. E no mesmo ano de 2024, ele já chamou a atenção de alguns clubes europeus, dentre eles o que acertou a sua contratação por mais de 61 milhões de euros, o Chelsea, né? O Chelsea que já tinha mudado seu dono, né? O dono era o Abramovich, se eu não estou enganado, já tinha mudado lá o dono do clube, conseguiu a contratação do Estevão. O Estevão só chegou no Chelsea no segundo semestre do ano passado, né? Quando ele completou 18 anos, agora, né, recém-completados 19 anos. Quando ele completa, né, os 18 anos, ele já pôde ir para o Chelsea. Inclusive, ele joga contra o Palmeiras naquela Copa do Mundo de Clubes, que o Palmeiras e o Chelsea se encontram em determinado momento. Né? Ele já tinha sido negociado ali, já estava, né, como jogador do Chelsea, né, e já tinha começado a dar seus primeiros passos. Né? Mas antes da gente falar sobre ele, né, no atual cenário do futebol europeu, falar também em relação ao primeiro gol dele profissional foi numa Libertadores da América. Olha só, no Allianz Parque contra o Liverpool do Uruguai. E o último gol dele pelo Palmeiras também foi em Libertadores, também no Allianz Parque, numa vitória por 6-0 em cima do Sporting Cristal. E 2024 foi o ano dele, em setembro. Ele tem as suas primeiras convocações para a seleção brasileira, né, para jogar contra a seleção equatoriana e a seleção peruana. Então, assim, foi o ano do Estevão, né? E aí, 2025, o primeiro semestre, era os últimos 6 meses que o torcedor palmeirense podia, acho que, aproveitar do Estevão, né? E aí, logo depois, ele vai para o Chelsea e é campeão do mundo de clubes lá, né? Pela Copa do Mundo de Clubes com o time inglês e tem um início muito bom na Inglaterra, né? Um início muito bom na Inglaterra, chamou muito a atenção a personalidade do Estevão. Ele sempre foi um jogador de personalidade. Quando ele chega na seleção brasileira, ele normalmente quando tu chega a primeira vez, tu vê os jogadores sentindo muito a pressão de usar a camisa da seleção brasileira, o que é algo natural, vai sentir, não tem como não sentir essa pressão. Só que ele me parece muito tranquilo com a camisa da seleção, fazendo muitos gols, sendo um cara importante. É uma dúvida para a Copa do Mundo. A gente espera que ele possa participar, que ele é um cara que vai ser um reforço muito grande para a seleção brasileira nesse processo todo de Copa, até pelo Rodrigo estar fora também ajuda, que é um cara de uma função que faz a mesma função que ele. Cara, e o que projetar do Estevão, cara, é difícil porque assim, ó, a tendência é que ele tenha muito sucesso, a tendência é que ele evolua cada vez mais. Mas o Chelsea ele passa por problemas, vários problemas, inclusive o último técnico atual, né, o que era até pouco tempo, foi mandado embora.
vai ter uma mudança de comando no comando técnico da equipe. Então, assim, esses processos para um menino jovem, ele acaba atrapalhando de certa maneira, né? Mas muitas pessoas fazem a relação do Estevão indo para a Europa com o Endrick indo para a Europa. São situações diferentes, porque o Estevão chega num time em que ele vai ter oportunidades, em que ele tem mais chances de ter oportunidades, melhor dizendo. O Endrick, ele chegou numa equipe que dificultaria ele ter oportunidades por conta da concorrência que ele tinha de posição. O Endrick não tem uma concorrência muito... O Estevão não tem uma concorrência muito alta no Chelsea. Então ele acaba jogando mais, ele acaba tendo mais minutos. E ele acaba mostrando coisas interessantes. Tanto é que a torcida do Chelsea já fez música para ele lá na Inglaterra. É um cara que tem a tendência a evoluir e a crescer muito. E a gente que é brasileiro e que quer ver o futuro da seleção nas mãos desses meninos que vão liderar a partir de um determinado momento, o Estevão é uma peça fundamental e a gente projeta e deseja que ele tenha muito sucesso na continuidade da carreira dele, para ele trazer, quem sabe, uma Champions League para o Chelsea, uma Copa do Mundo para o Brasil. Acho que é o caminho que ele deve trilhar com a consequência dos anos aí, de um bom trabalho que ele vem fazendo.